Olá, Shalom, tudo bem? Que bom ter você aqui novamente para juntos compartilharmos mais um texto da Palavra de Deus. E o texto hoje está em Deuteronômio, capítulo 30, do versículo 15 ao versículo 20. Mas eu quero só me ater ao versículo 19 como referência para a nossa meditação. Ele diz o seguinte: hoje eu tomo os céus e a terra como testemunha perante vós, que lhe ofereço a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que viva tu e toda a tua descendência. Essa passagem, ela marca o final do discurso de Moisés antes da sua morte. Esse discurso para recapitular com todo o povo sobre a lei, sobre a aliança. E depois ele desafia, ele chama toda a criação para testemunhar a grande oportunidade de Israel de aceitar a aliança e desfrutar as bênçãos do Senhor. Ele desafia Israel a escolher entre confiar em Deus e desfrutar a abundância da terra, a vida e o bem, ou voltar-se para os ídolos ou negar a Deus e sofrer as maldições declaradas na aliança, a morte e o mal. Trazendo para os nossos dias, hoje a nossa escolha é entre a vida eterna ou o castigo eterno, entre a salvação pela graça de Deus ou a condenação pela justiça de Deus. Meus queridos, nós somos imagem e semelhança de Deus. E sendo imagem e semelhança de Deus, nós temos a capacidade de pensar, o coração para sentir e a vontade própria para decidir. E Deus diz: faça a escolha certa, decida sobre o que é certo. Nós não somos robôs, nós temos capacidade de pensar. Nós podemos ouvir, nós podemos ler a palavra de Deus, descobrir a verdade dessa palavra e decidir se vamos obedecê-la ou não. Mas precisamos decidir. Diz uma história que existia um jovem que estava em cima de um muro e do lado direito estava Deus com seus anjos e do lado esquerdo estava o diabo e seus demônios. Estavam ali guerreando acerca da vida daquele jovem. E aquele jovem percebia que Deus estava chamando ele, pedindo para que ele viesse para o seu lado, pedindo para que ele viesse para perto dele. Mas quando ele olhava para o lado esquerdo, Satanás e seus demônios estavam calados, sem dar uma palavra, sem falar nada. E aquilo incomodou aquele jovem, e ele olhou para o diabo e perguntou: olha, Deus está aqui me chamando, me criando, tendo vontade de eu ir para o lado dele, mas por que você não fala nada? Satanás sorriu, olhou para aquele jovem e disse: porque o muro é meu, a indecisão é minha. É por isso que precisamos fazer a escolha certa. É por isso que precisamos tomar uma decisão. E como diz o hino do cantor cristão, o hino 259, ele diz o seguinte: meu amigo, hoje tu tens a escolha. Vida ou morte, qual vais aceitar? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. E Cristo quer salvar a sua vida, Ele quer libertar a sua família, Ele quer restaurar a sua casa. Mas precisamos tomar uma decisão. Os céus e a terra estão testemunhando a nossa decisão. E como diz, eu encerro falando sobre João capítulo 3, versículo 36, que diz: por isso, quem crer no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Faça a escolha certa. Escolha Jesus como o único e suficiente Salvador da sua vida e receba a graça de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família. E em tempo de crise, não esqueça, Jesus Cristo é a nossa única esperança. Deus te abençoe.